Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida de hoje. Será que para ter saúde é preciso somente ter bons genes? Como a espiritualidade influencia na nossa saúde? E o que é de fato espiritualidade? Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. A conversa de hoje é sobre espiritualidade e saúde com a professora da USP de Odontologia de Ribeirão Preto, Andréia Reis, que está aqui com a gente. Seja muitíssimo bem-vinda. É uma alegria e uma honra tê-la aqui com a gente no Esferas da Vida, Andréia. Olha, o prazer é meu de estar aqui com você hoje. Agradeço o convite muito gentil e a recepção generosa e amável. É um grande prazer estar aqui hoje falando com você e com todos a respeito desse assunto. Nós que agradecemos hoje e sempre. E a gente vai conversar sobre um tema extremamente atual, que é a saúde integral do homem, não é isso? Do ser humano, relacionada com a espiritualidade. Mas antes, André, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente aqui da região, que talvez não te conheça. Quem é Andréia Reis? Como que você se envolveu com o espiritismo? Como que foi toda essa história e o seu estudo, né, de hoje, enfim? Olha, a minha história, né, o meu envolvimento com o espiritismo, ela chega a ser uma história engraçada. Eu cheguei a contar uma vez numa palestra que eu buscava saúde. E muitas vezes, e em muitas situações, hoje, quando você perde a saúde ou o equilíbrio, a gente tenta compensar isso com medicamento. E eu sempre digo que eu sou muito grata à indústria farmacêutica, porque se não fosse a indústria farmacêutica, a gente teria dores horríveis. A indústria farmacêutica salva muitas vidas, então isso não é um comentário, um apelo contra a indústria farmacêutica, não, de forma nenhuma. Mas eu passei por uma época de muito estresse em que eu procurei um médico, né, que eu queria uma técnica para relaxar meu estresse, ele me deu vários remédios. Ele é um colega querido que estava me ajudando. E eu me lembro que quando eu contei essa história, da primeira vez que eu tomei os remédios, né, ele ainda brincou comigo e falou assim: Andréia, você está muito estressada, você vai tomar esse remedinho aqui, você vai ser outra pessoa. E depois que eu tomei esse medicamento, uma semana depois eu era outra pessoa mesmo, porque eu não lembrava nem a minha identidade. Então eu não conseguia lembrar, minha voz ficou trêmula, eu disse: não quero isso. E foi procurar um outro médico, não para tirar o remédio, mas para trocar o remédio. E eu caí nas mãos de um médico espírita, que me disse o seguinte: ele não me falou que era espírita a princípio, e falou assim: jovem, você não precisa tomar remédio, não vou trocar o seu remédio. Assim, como o senhor não vai trocar o meu remédio? Eu vim aqui para trocar, eu só não estou me adaptando. Meu outro colega disse que era só trocar o medicamento, ele disse: não, você vai estudar. E aí eu fiquei brava com ele, porque eu falei: gente, eu estou estressada, cheia de trabalho, vim aqui para trocar um remédio e ele pediu para eu estudar. Foi quando ele me passou 5 obras do Chico Xavier. E como eu sou muito obediente, eu fui estudar, né, contrariada. Não, e um parênteses, é muito atípico um médico receitar 5 obras de Chico Xavier e também depois você aceitar e falar: não, então eu vou ler. A questão não é o remédio, é a obra do Chico Xavier. Então você já era receptiva à doutrina espírita, né? Eu sempre digo o seguinte, que eu sempre fui espiritólica, católica praticante, com uma atração à obra do Chico incrível. Eu me lembro que quando eu era criança nós tínhamos uma TV em casa, preto e branco, e tinha um programa que aparecia, né, o Chico psicografando e a questão da caridade.
Não sei se é possível você pertencer a qualquer outra religião, qualquer outro culto, e você conhecendo a obra do Chico, você se encontra a postura, a obra, os feitos, né? Então, eu sempre fui receptiva, sim. Existe muito respeito em relação a ele, sim, né? Mesmo de sim. outras religiões, outros religiosos. Sim. Ele é o exemplo vivo, sim, né? Sim, com certeza. E, na verdade, era um médico, assim, muito famoso, muito competente, que tratava muitas pessoas com medicamento. Os meus nunca nem se soube que ele era um médico espírita, e ele, na verdade, me indicou, ele não falou que ele me indicasse 5 obras do Chico, ele me disse que ele me indicaria 5 obras de arte. Olha, foi a conexão que ele fez, né, mostrando, nós estávamos antes da entrevista falando sobre a importância da música, da arte. Sim, ele me mostrou, ele me sugeriu que eu estudasse 5 obras de arte, sugerindo que eu faria uma desconexão do estresse e que eu melhoraria. Então, em nenhum momento, ele me pediu para ler as obras para que eu me tornasse espírita. Tanto que, a princípio, quando eu li as obras, eu não me tornei espírita. Na verdade, depois de algum tempo, mas eu melhorei, resolveu o meu problema de saúde, as obras resolveram meu problema e resolveram meu problema de saúde naquele momento. Sua alma naquele momento. Que era um momento de estresse, de trabalho, de decisões muito importantes, né? E eu fiquei numa ansiedade tão grande que eu queria me acalmar. E aquelas obras naquele momento resolveram a minha vida, e passou o tempo e eu fui estudar física quântica, fazer um curso de mestrado em saúde quântica. E estudando, depois de 2 anos estudando saúde quântica, o nome do curso era Terapia Vibracional Quântica, um dia me passou pela mão um livro do Chico Xavier, que é o livro Pensamento e Vida. E quando eu comecei a ler o livro Pensamento e Vida, eu falei assim, gente, espera um pouquinho. Isso aqui é um resumo de tudo que eu já li a respeito, em outros lugares, que não num livro escrito pelo Chico, que é a pessoa que enaltece a doutrina espírita e que se diz que é um livro psicografado. Então, naquele livro, tinha todo o resumo dos meus estudos. Aliás, eu não posso dizer que é o resumo dos meus estudos, porque eu já comentei com alguns colegas, com meu marido inclusive, que eu ia fazer o seguinte, eu ia pegar o livro Pensamento e Vida, ia ler uma página, ia deixar aberto, e acordar no outro dia para ver se ninguém escrevia nada no meio da noite, no livro. Porque cada vez que você lê, você encontra uma coisa que você não leu, né? Sim. Eu me lembro que eu fiz essa brincadeira com meu marido, eu disse a ele, Leandro, eu acho que tem alguém escrevendo alguma coisa nesse livro aqui, no meio da noite, não é possível, porque cada vez que a gente lê, a gente encontra uma coisa. Então, não posso dizer que é o resumo, mas abordava aquele livro, aquela grande obra de arte, porque o livro Pensamento e Vida é um livro riquíssimo, riquíssimo de informações. Eu levei anos estudando aquele livro, e é o que eu te digo, se a gente abre o livro novamente, a gente se depara com informações que a gente não viu, não estava apto para captar naquele momento. Tudo depende da maturidade do momento, né? Da nossa maturidade espiritual para receber aquelas informações, não é? Sim. E aí não teve jeito mesmo. Aí eu comecei a estudar as obras, né? Comecei pelas obras de Kardec, depois quem me trouxe para a doutrina, na verdade, foram as obras do Chico, né? Mas eu comecei a perceber que o estudo do Espiritismo a gente tinha que começar pelas obras de Kardec. Aí foi quando eu comecei a estudar, e eu vou ser sincera com você. Como eu trabalho com pesquisa já há algum tempo, o objetivo do pesquisador não é ter tendência. Quando a gente pega alguma coisa para estudar, a gente não tem que ser tendencioso. Eu pego um medicamento para estudar. Eu quero que ele dê certo, ou eu quero que ele dê errado. Às vezes a gente até torce. Mas a ciência pura e a boa ciência, ela não é tendenciosa. O resultado é aquele. E eu converso muito com os pós-graduandos a respeito disso. Quando você pega um projeto, desenvolve um trabalho de pesquisa, e aquela pesquisa não resulta no que você estava torcendo, ele é um resultado importante, inclusive para você recomeçar, corrigir o seu método e, de repente, para dizer para outros pesquisadores, não vai por aí que não dá certo.
Não é o caminho. Então, todo o resultado é importante, né? Então, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu te confesso que eu não estava apostando para dar certo. Eu sempre ia para os estudos, tentando achar falhas, tentando achar coisas que eu não concordasse. Mas sempre foi me suprindo de uma maneira tão grande que, às vezes, quando eu me pergunto, gente, será que eu sou espírita? Eu acho que o espírita é aquela pessoa que estudou muito e sabe muito. Acho que eu ainda estou engatinhando nisso, né? Mas é uma obra que, realmente, uma filosofia, uma obra, uma ciência que tem suprido as minhas buscas e as buscas de muitas pessoas que eu conheço. E uma coisa também que eu conversava anteriormente, que às vezes na academia a gente não sai divulgando, olha, eu sou espírita, eu sou isso, ou eu sou aquilo. Claro. A gente não só na academia, em trabalho nenhum. Até por... Algumas pessoas falam que é o preconceito religioso. Eu diria que é o respeito religioso. Porque, veja bem, eu estou lá na clínica de especialização da faculdade, atendendo centenas de pessoas. Eu não tenho que obrigar o meu paciente, o meu colega de trabalho, o meu aluno, pensar o que eu penso. Claro que né? não. Não pode existir nenhuma imposição. Sim, não deve haver. Então, por muito tempo eu não me declarei espírita. Mas eu sentia que eu tinha uma atração profissional muito grande por colegas de trabalho que também não me diziam. A hora que a gente descobriu isso, nossa, não é que você é espírita? Inclusive, eu também sou. Então, essa foi a história da minha entrada. Na sequência, eu tive uma felicidade muito grande de conhecer o Haroldo Dutra, né? E eu me lembro que a gente fez uma reunião de 1 hora, mais ou menos, e eu falei para ele de um projeto. Quando eu falei para ele de um projeto, ele me falou de outros, e aí a gente começou a trabalhar com isso, o estudo que ele faz, as obras que ele escreve, e essa aplicação dessas obras, né? Ele tem um livro chamado 7 Minutos com Emmanuel, Sim. que foi uma compilação das obras. Muito bom, por sinal. E ele tinha os vídeos gravados, e eu queria estudar a frequência, o efeito da frequência na saúde. Eu já tinha um estudo prévio, né, que estudava a influência da música no estresse, ansiedade, distúrbio do sono e disfunções faciais, né, que é a disfunção temporomandibular, que é um grande problema para a odontologia, porque é uma questão facial relacionada com dentes, com músculos, com ossos, ligamentos, e que está totalmente relacionada com estresse e ansiedade. Aos transtornos psíquicos. Isso. Eu não posso e você já tinha essa pesquisa? Não, eu não posso dizer transtorno psíquico, né? Mas com os transtornos que nós acrescentamos à nossa vida no dia a dia, que é o distúrbio de ansiedade mesmo e o distúrbio do sono. E um puxa o outro. Entendi. Essa pesquisa você já havia feito. Então, contando um pouco da história da pesquisa agora. Eu sou professora de materiais dentários e prótese. E sou implantodontista de formação. Então, eu sou contratada na universidade para desenvolver materiais odontológicos. Entendi. Materiais, medicamentos, desenvolver técnicas cirúrgicas, além de dar aula na graduação, na pós-graduação e especialização. Só que dentro de todas as universidades, a gente tem uma área que a gente executa, que é a área de cultura e extensão. Que, resumidamente, a gente atua dando aulas na graduação, fazendo pesquisa para a comunidade local, nacional e mundial. E também essa parte de cultura e extensão seria como que a gente leva o nosso estudo, estende o nosso estudo à população. E que é uma questão obrigatória também para os professores, claro. Que é para fazer uma devolutiva direta, uma aplicação direta para a população. Embora a gente tenha isso muito mais forte nas áreas artísticas, né? Toda unidade da química, da biologia, da matemática tem o projeto Cultura e Extensão e suas estratégias para atingir a comunidade. Eu
estava contando com você que quando eu era criança, né, eu sou de Santa Rosa de Viterbo, e lá a gente tinha um maestro, temos ainda um maestro, que trabalha muito com música, na prefeitura. Ele tem uma filarmônica, né, o maestro Maurílio, e a gente tinha essa opção de fazer música. Então, desde pequena, eu estudava violão, estudava clarineta, eu gostava de cantar, tudo pela prefeitura e por esse maestro que nos conduzia assim, a todos. Então, você encontra hoje muitos músicos profissionais saídos de Santa Rosa. E eu voltei para a odontologia, mas eu nunca abandonei a música. E quando eu me vi diante da situação de fazer um projeto de cultura e extensão, gente, qual será que é a influência da música na ansiedade, no distúrbio do sono? E a gente tinha trabalhos prévios com instrumentistas, com cantoras, vários trabalhos publicados anteriormente, com uma metodologia definida para isso. E quando eu conheci o Haroldo, eu decidi usar essa metodologia de música com conteúdo intelectual, que era o conteúdo espiritual, né, espiritualizante das mensagens por Emmanuel. Então nós somamos a mensagem de Emmanuel, a música falada pela voz, e a terapia era o seguinte: o paciente que já tinha passado por essas análises, ou seja, que ele já tinha uma disfunção facial que envolvia odontologia, já tinha distúrbio do sono, distúrbio da ansiedade, era convidado a passar por um questionário e ter-se alteração diagnosticada, e por um mês ele ia receber uma mensagem no WhatsApp, 7 minutos com o Emmanuel. Ai, que coisa boa. Por um mês... Fluidez todos os dias, no mesmo horário específico? Ele recebia a mensagem no mesmo horário, às 10 horas da manhã. E era um grupo grande, a gente tinha eu mais 3 dentistas, uma psicóloga, um médico, porque alguns questionários, né, eram questionários de distúrbio de ansiedade. Sim. Só o psicólogo poderia aplicar. E esse grupo de pacientes inicialmente topou participar, independente, outros eram de outras religiões, inclusive. A psicóloga ouviu todas as mensagens, nós retiramos aquelas que falavam muito a palavra Deus, ou que falava a palavra Espiritismo, porque todas as pessoas iam ouvir isso, de todas as religiões, etc. E nós começamos, a princípio, com 100 pacientes. E foi uma celeuma esse trabalho, a princípio. Porque eu recebia os pacientes, conversava com eles, e eles ficavam ouvindo por um mês. Mas no meio da pesquisa, 15 dias depois, eu conversava com os pacientes, para ver se eles estavam ouvindo. Como eu falei inicialmente, não precisava ouvir às 10 horas da manhã, podia ouvir em outro horário. Eles poderiam escolher um horário podia, inclusive, específico. Dormir, colocar a mensagem e dormir. Porque era o efeito da frequência no ambiente. Como a gente diz, a questão do livro, que você lê um livro e você lê alguma coisa e depois de alguns meses você lê de novo, nossa, eu não li isso aqui. Ele faz outro sentido para você. Não necessariamente você precisava estar desperto, ouvindo a mensagem, escrevendo a mensagem. Embora a gente tenha essas aplicações também, para essa pesquisa não era necessário. E depois de 15 dias eu atendendo o grupo, uma paciente, eu abraço os pacientes, eu beijo os pacientes, o paciente me deu um abraço, eu venho aqui só por causa desse abraço. Daí eu falei assim, gente, eu estou colocando viés, vou ter que desmanchar. Eu precisei desmanchar toda a pesquisa para não abraçar ninguém, porque às vezes esse contato poderia ser um viés da pesquisa. Então, foi uma pesquisa extremamente rigorosa, né? E a gente concluiu que um mês depois, todos os pacientes melhoraram, todos. A ponto da psicóloga falar assim, gente, o que é isso? Né? E a gente comparou com outros grupos que fizeram uso de medicamentos, fizemos trabalhos subsequentes depois, onde a gente fazia acupuntura floral. E essas mensagens eram mensagens faladas e tinha também a parte musical. Tinha. Daquela série 7 Minutos com Emmanuel, né, que o Haroldo gravou, que a gente tem à disposição no YouTube.
tem à disposição Tem. para você que está aí em casa no YouTube. Sim, 7 que minutos. também pode fazer esse momento meditação Sim. diário. E são 7 minutos de São mensagem? 7 minutos de mensagens, são. Mas o mais interessante dessa pesquisa, Priscila, é que nesse momento nós tínhamos a mensagem 7 minutos com o Emmanuel, que teve um efeito positivo, Sim. que eu indico hoje até como protocolo, porque além dessa pesquisa que hoje está publicada no Religion of Health, que é uma revista de impacto mundial, acho que talvez seja a revista que fale de religiosidade de maior impacto que a gente tem hoje, que tem os revisores são muito severos, né, e muito críticos. Embora a gente tenha eu gosto de falar que esse é um protocolo. Dentro o protocolo que foi usado comigo, por exemplo, quando aquele médico me indicou a leitura das obras, foi a leitura das obras. Frequentar um grupo espírita num estudo é o estudo. Claro. E você tinha me falado, né, o Sim. que era espiritualidade, né? Sim, mas a gente Sim. pode responder essa pergunta no próximo Claro bloco, não que sim, podemos, claro que Andréia? sim. A gente vai para um pequeno intervalo, mas antes a gente tem o momento Chico Xavier, que é uma mensagem de paz para todos nós. Nós que buscamos saúde, a gente tem que buscar a paz, não é? O equilíbrio. Então vai o nosso momento Chico Xavier e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com a Andréia Reis,
professora de odontologia da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. A gente conversa sobre saúde e espiritualidade. Mas agora a gente sempre tem aquele recadinho especial para você que quer se aprofundar nos ensinamentos do Espiritismo, que é a Revista Internacional de Espiritismo e também o jornal Clarim. Sempre essas duas edições mensais com temas importantes e atuais, com análises da visão espírita, né, do que está acontecendo no mundo. Você conhece a revista, Andréia? Conheço a e revista. o jornal? Sim. É muito bacana. E agora a editora Clarim está lançando um livro chamado Umbral. Olha, vai aparecer para vocês aí na telinha a capa do livro. Além de ser um livro da editora Clarim, é um livro pelo espírito Caibar Schutel, foi psicografado, o livro de Caibar. Então eu tenho certeza que todos vocês vão adorar. E a gente volta aqui para a nossa conversa. A Andréia contou um pouco da sua... Um pouco não, né? Contou bastante da sua história, de como ela se envolveu com o espiritismo num momento de busca, né, de equilíbrio, de busca de saúde. Foi quando, né, o seu próprio médico te indicou 5 obras de arte. Eu achei a abordagem dele ótima. Foi sensacional. Eu falo que nessa vida a abordagem é o que mais vale, né? Não é o que você fala, às vezes é o jeito, a abordagem, as coisas acontecem, não é, Andréia? Pois é. Agora, conta pra gente sobre espiritualidade. O que de fato é espiritualidade? Porque hoje, e cada vez mais, é comentado sobre espiritualidade, que é diferente de espiritismo. Sim. E também de religião. Quais são as diferenças? Olha, Priscila, você comentou no começo, né, que hoje se fala muito de saúde e espiritualidade. Na verdade, a saúde e a espiritualidade, ela nunca se separou. O que acontece é que hoje nós temos as mídias sociais. A gente tem a alta divulgação dos temas de interesse no momento. Mas quando nós procuramos a literatura que fala de saúde e espiritualidade, a gente vê trabalhos muito antigos, que isso tem sido estudado há muito. E a diferença, né, do que é espiritualidade e religiosidade. A gente tem muitas definições de muitos grupos, porque vários grupos tentam completar as definições, mas a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma muito interessante que fala da definição de saúde, que saúde é o completo equilíbrio físico, né, espiritual, social de uma pessoa, né? Ou seja, a ausência de doença, da doença, não é só... Não necessariamente é a tradução da saúde. Não me lembro as palavras exatas agora da organização, mas ela prevê, já a Organização Mundial de Saúde, ela prevê que a condição de espiritualidade, ela faz parte de um contexto de saúde. E o que é a espiritualidade e a religiosidade? A espiritualidade, ela é relativa ao que é espiritual. Não ao que é espiritual com relação à doutrina espírita. Mas nós temos a nossa condição material, falando de uma maneira bem simples, nossa condição material, e uma condição que não é material, que é muito difícil de explicar e que move a nossa matéria, né? Pensando sobre isso e discutindo com alguns colegas, eu sempre penso o seguinte: veja bem, quando você pensa em alguma coisa da sua vida que te fez feliz, você fica alegre, você fica animado, a sua energia melhora, aumenta até o seu batimento cardíaco. Quando você ouve uma música, né? Então são todos estímulos que você não sabe de onde vem. Quando você fica triste, lembra do namorado, lembra de alguma coisa, você sente dor. A dor, ela é física, mas ela não foi motivada por uma pancada. Ela foi motivada por algumas questões que você pode falar, não é a minha emoção, ou é isso, ou é aquilo. Na verdade, a gente vai sintetizar isso como uma condição espiritual. E espiritualidade é trabalhar essa questão não material, que muitas definições dizem que pode ser o contato com o divino, e aí o seu divino é o que você dá nome na sua religião, etc.
E indo para a definição de religião ou religiosidade, sabendo dessa questão espiritual que todos nós temos, com o passar do tempo, a humanidade ela foi se organizando em instituições para estudar, para vivenciar essa espiritualidade, que é esse contato com o divino. E aí as instituições seriam as religiões, que se dividiram em função de algumas divergências, ou não divergências, ou localidades. Então a gente tem o grupo institucionalizado da religião X, da religião Y, da religião Espiritismo. Cada um com a sua cultura. E cada um considerando a sua filosofia uma capacitação para a conexão desse divino. Então, essa é a diferença básica entre religiosidade e espiritualidade. A espiritualidade é uma condição que é uma transcendência. A religiosidade é uma instituição que pode trabalhar isso. Só que você pode... Nem todo religioso não, de forma alguma. Espiritualizado. Veja bem, eu posso frequentar o meu culto toda sexta-feira e não estar conectada com nada, muito pelo contrário, estar preocupada com as minhas coisas, estar pensando coisas que não são nem muito saudáveis, e posso estar sozinha na minha casa, ausente de uma instituição. Ou de algum tipo de ritual. Sim, algum tipo de ritual, né? Algumas definições, nem todas, algumas definições, elas dizem que a religiosidade está ligada a um culto, né? Ou a um ritual, mas não necessariamente. Temos outras definições variadas. E eu posso estar sozinha em casa e fazer essa minha conexão através da minha meditação, da minha prece diária. Embora é até um indicativo, né? Palavras de Jesus, quando um ou mais estiverem reunidos, né? Então, quando você se une com outras pessoas num objetivo comum, quando você dispõe de rituais como uma leitura, uma música, às vezes essa questão da espiritualidade, essa sua conexão, você sinta essa conexão, você consiga sentir, né? De uma maneira mais efetiva, mas ela não é obrigatória. E qual é a influência disso na saúde? Como você mesmo diz, saúde e paz. A saúde é o equilíbrio de todas as nossas funções. Da nossa função material, física, da nossa função social, da nossa função espiritual. E o que aconteceu com a modernização das coisas, o avanço do tecnicismo e materialismo, foi que essa parte da religiosidade e da espiritualidade, ela ficou um pouco deixada, né? Então, enquanto eu sou de uma época que a gente fazia prece antes do almoço, agora você vai no restaurante, está todo mundo assim, no celular. Né? No celular. Nada contra a tecnologia. Claro. A tecnologia trouxe um grande avanço, mas foi a substituição das coisas. Essa substituição provocou um adoecimento da população, e a ciência tem estudado e focado que a volta a essa espiritualidade pode colaborar com o equilíbrio que a gente está perdendo. Além da volta da espiritualidade, eu acredito que as pessoas hoje estão buscando espiritualidade, estão sentindo, demandando. Uhum. Elas estão buscando, de alguma maneira, algo para preencher esse grande vazio que se fala hoje. Sim, né? Que é um vazio construído por nós. Sim. É verdade que depressão, ansiedade, distúrbios vários sempre existiram. Mas alguns costumes, alguns hábitos, eles aumentam, eles potencializam esses distúrbios. Assim como alguns hábitos de conexão espiritual, meditação e tantas outras coisas também melhoram o nosso recurso para que a gente se equilibre, para que a gente volte a ter saúde. Entendi. Mas aí vou fazer uma pergunta aqui que a gente responde no próximo bloco. Se a ansiedade, a depressão, o distúrbio do sono é causa ou é efeito? Não é? E vem do espírito para o corpo ou é do corpo para o espírito? Não é? A gente responde. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta. Paz espera. Paz espera.
De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre saúde e espiritualidade com Andréia Reis, professora da USP de Ribeirão Preto, dentista, não é isso? Professora de odontologia, Andréia. De odontologia. É isso mesmo, da Faculdade de Ribeirão. E a gente, no final do segundo bloco, a gente fez uma pergunta. Será que todas essas... A maioria das doenças, a gente pode falar que... Eu perguntei no final do segundo bloco, depressão, ansiedade, mas a gente poderia falar no geral. As doenças são causa ou são efeito? Eu gostaria de falar especificamente dessas que a gente está discutindo. Eu posso te responder de duas maneiras. Posso te responder falando da questão de espiritualidade e espiritismo. E posso responder para você essa pergunta sem falar disso, e nós vamos ver que a resposta é quase a mesma. Ah, é? Porque o que acontece? Depressão, estresse, ansiedade, distúrbio do sono e os outros distúrbios sistêmicos. No nosso caso, a nossa especialidade são os distúrbios faciais, que envolvem o sistema estomatognático, né, que é a boca, etc., articulações, etc., esses distúrbios todos, eles são agravados pela ansiedade, distúrbio do sono. E a gente tem outros problemas sistêmicos que são agravados pela mesma questão. E você disse se isso é causa ou se isso é efeito. Esse binômio causa-efeito, ele dificilmente se separa. Porque o que acontece? Uma vez que você passa uma situação de estresse que você potencializa, você pode ser submetido a essa situação de estresse, mas você potencializa. Imagina uma cobra mordendo o próprio rabo e aquilo vira um círculo. Você está com ansiedade, começa a dormir mal, olhar mal para as coisas, olhar mal para as situações. Porque quando você está estressado, você tem uma recepção ruim. Claro, né? É diferente, né? Você tem uma recepção ruim das situações. E quando você está bem, você tem uma boa recepção das situações. Então, é um mecanismo que se retroalimenta. E você vai piorando e aumentando os níveis. Então, precisa existir um momento em que você corte esse círculo, ou com medicamentos, ou com meditação, tudo depende de que ponto você vai intervir, né? Ou de uma terapia literária, que é comum, uma terapia musical, depende, ou uma terapia da medicina tradicional chinesa. O que você vai associar para melhorar isso, para interromper esse processo, para ir diminuindo os níveis e voltando à normalidade. Né? Então, ela é causa ou efeito? Então, ela pode ser causa e efeito o tempo todo, sem a gente comentar da questão espiritual. Agora, quando o binômio causa e efeito é uma questão, né, do espiritismo, inclusive, sim, né, das reencarnações, né, tudo é causa e efeito. Então, pode ser que essas alterações a gente carregue a nossa disponibilidade de se estressar, de se deprimir, de desenvolver outras doenças. A gente pode carregar isso? A gente pode carregar. Mas a gente pode trazer isso de vidas passadas? Não, a gente carrega, né? A gente tem uma bagagem. A gente tem um histórico que a gente apaga as nossas memórias. Mas o nosso histórico, sim, a gente não apaga. Eu sempre converso com os meus colegas, eu não quero saber o que eu fui na vida passada, porque eu acho que eu estou no meu melhor projeto é esse, né? Apesar das dificuldades. Né? Mas dizem que o nosso melhor projeto é o presente, pois não é? Mas a gente não apaga as nossas tendências. Só que nós estamos aqui com possibilidade para recomeçar. Então, fazendo uma alusão do que eu falei do medicamento ou da terapia espiritual, terapia artística, que você, dependendo da situação, você tem que dar um start para você recomeçar. A nossa vida nova é o nosso start para a gente recomeçar. E, nossa, Emmanuel tem um comentário que eu vou te falar que eu realmente não gosto muito. Que ele fala assim, que quando a gente tem uma semana de conhecimento cristão, a gente já sabe o que tem que fazer. Então, olha a nossa responsabilidade.
né? Entendi, porque você falou não gosta Não, muito. Eu falei, não meu gosto. Deus, o que será que ela não gosta muito de Emmanuel? Não, eu falo assim, o que É uma eu faço é uma responsabilidade, responsabilidade. É uma brincadeira que eu não gosto. Eu estou dizendo só, é uma sim. coisa assim, puxa vida, a gente podia ficar sem essa, né? É. Mas quanto mais a gente estuda, mais estratégias a gente tem para recomeçar. E pode ser causa e efeito? Pode ser causa e efeito. Mas a gente, da mesma maneira, a gente pode recomeçar. Chico Mas eu tinha a também. impressão que seria efeito e não causa. Como assim? Por conta do corpo ser o retrato do nosso espírito. Né? Tudo que acontece, todas as patologias que podem acontecer no nosso corpo, primeiro acontece no nosso perispírito, no nosso espírito. Então, se acontece no corpo, ela é uma causa do nosso histórico. Seria isso. Você disse que ele é um efeito. Não, que é doença, na realidade. A doença seria o efeito de uma causa desequilibrada do nosso espírito. Isso que eu quis dizer. Ela pode ser um efeito de uma causa desequilibrada, sim. Mas ela também é causa. De outros Sim. efeitos. De outros efeitos. Porque é uma retroalimentação, que é uma, como você porque falou. é uma retroalimentação. Então, nas duas situações, falando da ponto de vista do espiritismo e não falando, a situação ela é a mesma e semelhante. Ontem mesmo, antes de ontem, a gente estava estudando, né, alguns casos de reencarnações de pessoas que nasciam doentes e que a doença, às vezes, ela é uma bênção e uma oportunidade para a pessoa se regenerar. Sim. E ela alcançar as questões que ela veio para essa reencarnação. Agora, se na minha outra encarnação eu tinha um determinado vício, bebia, a tendência de eu ter vontade de beber nessa vai ser muito grande. Mas eu não venho para cá alcoolizado, eu tenho que tomar o primeiro gole. E eu tenho as minhas estratégias para sair. Claro. É difícil, às vezes a gente não consegue sair, às vezes a gente perde mais uma encarnação, porque aqui não é questão do julgamento. A gente não imagina como é o nosso planejamento. Então é por isso que eu digo que na minha análise, ela é causa e efeito o tempo todo, sendo que eu posso intervir na causa para ter um novo efeito. Sim. E para mim aquela frase do Chico é sensacional, que ninguém pode voltar atrás e refazer o ontem, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo amanhã. Quando ele diz também que todo dia a gente tem uma página nova para a gente escrever a nossa vida. Certeza, né? com certeza. E um grande problema do estresse, ansiedade e o sono é a gente ficar remoendo coisas. Remoendo. É a preocupação da preocupação. A preocupação da preocupação. A falta de perdão. A fixação, né? Ideias fixas. E aí você vê como que o pensamento ele influencia em todas as nossas doenças. Porque é o pensamento que vai definir qual é a vibração que você está, qual é a frequência. Então a gente tem vários momentos, né, da doutrina espírita que falam da conexão do pensamento com espíritos que não estão bem intencionados, né? Se bem que o pensamento cria vida. Sim, você falou do pensamento e vida, de é a primeira frase, né, do livro Pensamento e Vida. O pensamento plasma a vida, é o espelho da vida, né? Plasma a vida que a gente vivemos. materializa, a gente Sim. pensa, materializa depois que acontece, Sim. né? E só que é uma questão tão importante o estudo e a compreensão disso, porque outro dia minha irmã não estava se sentindo bem e ela ainda comentou assim comigo, e algum espírito, né, que está aqui. E eu falei para ela, para de jogar a culpa nos outros, né? A responsabilidade que é nossa. E eu falei isso para ela, mas tem essa questão, sim, né? não todos deve nós, estar com alguma sim, coisa. Sim, e realmente pode ser que a gente atraiu. Então, em muitos lugares da obra do Chico, né, a gente vê a descrição de casos onde os espíritos eles dizem o seguinte, a doutora Marlene Nobre, Sim. né, que
fundadora da AME, ela dizia isso, que em muitas reuniões mediúnicas que ela ia, às vezes ela ficava com dó do obsessor, né? Porque a gente está obsediando os desencarnados. Então a gente forma ali uma simbiose também de retroalimentação. Então, aquele médico, né, que me introduziu nisso, eu acho que ele foi genial para mim, porque foi mostrando através do conhecimento. Olha, vai conhecer primeiro através da obra de arte, você conhece, você sente. Quando a gente lê uma coisa, escuta uma coisa, e aquilo toca a nossa alma, aquilo modifica a gente para sempre. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Falo. Tem muita coisa gente se que modifica. Não tem mais volta. E você pode até saber que você está fazendo uma coisa errada e você continuar errando, mas aquilo tem reflexo em você. Tem reflexo. Então, do que eu tenho observado, é sempre os dois. É sempre causa e efeito. Porque pode ser uma tendência de outra vida. A gente carrega todas as nossas tendências. Todas. Mas a gente pode bloquear aquilo. Não te digo que é simples, claro, que é fácil, simples, progresso, fácil, né? ou que você vai conseguir de imediato, mas a tentativa, ela é uma experiência. De tanto você tentar uma coisa, tentar todos os dias, aquilo vira um hábito. Tentar com disciplina, Sim, com né? disciplina. Hoje mesmo, um colega meu do Uruguai me mandou uma mensagem, a gente está desenvolvendo um projeto, e ele falou assim, André, ele usou o termo terca. Eu sei, o que é terca? Né? Terca é teimosa. Né? Mesmo que está tudo dizendo que não vai dar certo, você fica teimando naquilo que aquilo vai dar certo. Essa era a tradução. É mais ou menos isso. E existe também uma frase muito tocante para mim, que fala o seguinte, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Sim, de Nelson Mandela, Sim. não é? Sem saber que era impossível, foi lá e fez. E isso é muito tocante, porque todo mundo te puxa para baixo. Você não vai conseguir, você não vai dar conta, você não é capaz. Sim, sim. Tem uma historinha que eu adoro, que é a historinha do sapinho surdo. Você conhece? Sapinho surdo? O sapinho surdo. Não. Teve uma grande corrida de sapos, né? E esses sapos, eles tinham que pular obstáculos. E do lado da corrida ficavam vários outros sapos e falavam, nossa, ali tem uma poça d'água, ali você não vai conseguir. Ali tem lama, ali você não vai conseguir. Ali tem pedra, e os sapinhos iam desistindo. E teve um que não desistiu. Quando ele ganhou, eles descobriram que ele era surdo. Que ele não ficava ouvindo. Olha, né? Que ele não ficava... tem que dar uma de sapinho surdo na vida mesmo. Vezes, para a gente insistir nos nossos objetivos, para a gente insistir nos nossos pensamentos, né? O ano passado, na nossa ceia de Natal, a gente fez lá o pedido e meu marido falou assim, o que você quer, Sandra? Eu quero parar de ter vontade de falar mal dos outros. Quem é que não tem vontade de falar mal dos outros? Aí você fica lá, né? Você recebe uma coisa do grupo da internet, você fala assim, puxa, mas eu não queria ver isso, porque eu não gosto de falar mal de político. Quando você fala que você não gosta de falar mal de político, você pensa mal de quem te mandou. Então, veja, o pensamento, ele é muito tênue para a gente falar, eu não faço isso. É uma armadilha, né? Eu não faço aquilo. Então, o pensamento é muito tênue para a gente não se perdoar do nosso estresse, da nossa ansiedade, das nossas causas que geraram os nossos efeitos. Porque cada dia é uma página nova para ser escrita. E, Andréia, como que você enxerga o mundo hoje, que cada vez mais a gente percebe ideação suicida em jovens, em crianças, o aumento do índice de suicídio, de depressão, de ansiedade, não só em adultos, mas em crianças? Como que uma criança já tem essa carga de estresse, de cobrança? Como que, né, você trabalha lá na USP, em Ribeirão, como que vocês enxergam esses novos números? Olha, isso é uma questão alarmante, realmente alarmante, né? Já foi até predito, né, que nós passaríamos por Sim. isso, que nós passaríamos por um grupo de espíritos que teria essa tendência.
Mas o que eu vou te dizer do que eu visualizo, dos casos aos quais eu tive próximos, porque a gente tem um índice de suicídios na universidade gigantesco, de tentativas de depressão. Em Ribeirão? Em todo no país Sim. e no mundo, né? Você vê os médicos, assim, o grande número de suicídios entre médicos, dentistas. Você vê, a medicina é uma profissão. É lógico que isso não posso ser simplista em um minuto falando o que é, porque tem muitas coisas envolvidas. Mas como você disse, tem causas e efeitos no perispírito? Tem sim, mas tem as questões ambientais? Tem. Tem o ambiente em que você está? Tem. É multifatorial. Sim, mesmo. multifatorial. Então, por exemplo, os casos de suicídio em crianças que eu conheci, as famílias elas eram totalmente desestruturadas. Emocionalmente, socialmente, espiritualmente. Então, aquela carga realmente é gigantesca. Por isso que a gente precisa de um trabalho grande e intenso para a mudança de das famílias. Educação mesmo nas famílias. Pai, mãe, avô, ambiente, né? Então, por exemplo, a gente teve contato outro dia com um caso de uma criança que o histórico do pai, da mãe, realmente não dava para conviver naquela situação. Triste, é muito triste. É muito triste. Então, é uma questão social por completo que se reflete nas crianças. Uma outra questão que eu estava, inclusive, discutindo nesse projeto do Uruguai. O Uruguai tem uma qualidade de vida reconhecida pelas Nações Unidas e a gente vê que é o maior índice de suicídio do planeta. Tem mais suicídio no Uruguai do que homicídio. As pessoas morrem mais de suicídio por homicídio, né? Nossa, não sabia. Sim, geralmente em idosos e adolescentes. Então, e aí tem muitas questões, tanto as questões espirituais, quanto as questões sociais, de solidão, de estilo de vida, né? Então, é difícil você dizer que o suicídio é uma coisa, em crianças, é uma coisa puramente espiritual. É lógico que quem tem essa tendência espiritual, claro que tem. Mas o trabalho, ele tem que ser intenso em todos os setores. E hoje, quando a gente analisa que a saúde, né, a saúde é integral, a gente tem que unir emocional, psicológico, físico, espiritual, e cada vez mais todas as áreas estão compreendendo isso. Até a Sociedade Brasileira de Cardiologia já incluiu espiritualidade, né? Enfim, lá para os médicos, para os cardiologistas, os médicos, independente da religião. Espiritualidade foi o que você falou, é a não matéria, é a busca do que não é material, né? Mas como que o espiritismo ele pode ajudar as pessoas que buscam essa saúde integral? Né? Quem está em casa, quem está nos assistindo, que quer melhorar realmente a vida. E a vida não somente... Porque hoje, sabendo que nós somos espíritos imortais, que é um presente na realidade, né? Muitas pessoas não acreditam, mas quem acredita sabe da imortalidade da alma, que nós somos imortais. Então nós temos muito que aprender. Então a gente vai aprender por milênios. Né? A gente pode começar dia a dia com um comportamento novo, buscando, treinando. Não é isso? Mas como você diz, né? O que o espiritismo pode contribuir? Para que a gente melhore a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, eu vejo hoje como dois caminhos. A gente já sabe que é o nosso pensamento que conduz as nossas ações. Então, a primeira coisa, a gente tem que cuidar do nosso pensamento, vigiar. E a gente só consegue fazer isso através do conhecimento. Então, é conhecer. E o Espiritismo traz esse conhecimento. Traz a explicação das conexões da vida. A gente precisa se abastecer. Sim, das leis morais. É uma lei. É uma lei. Então, a ação e a reação, a causa e o efeito, é uma lei.
esse conhecimento que a doutrina espírita traz, e ela traz através de várias maneiras, de uma obra vastíssima, né, filosófica, e ao mesmo tempo que ela é filosófica, ela pode ser encontrada em todos os níveis, ela pode ser estudada assim, através de romance, pela visualização, Claro. através de obras filosóficas. Então, o conhecimento que a doutrina espírita traz, numa linguagem atual, discutida e clarificada, eu acho que essa é a grande contribuição. Eu acho que essa é a grande contribuição que o Espiritismo traz. Conhecer o Espiritismo Conhecer e e vivenciar. Vivenciar. Aquilo que nós estávamos falando. A partir do momento que você conhece uma coisa, é difícil você se modifica. Tem até uma explicação do que é aprender, né? O professor ensina, o aluno aprende. A gente é uma fonte de instrução. O livro é uma fonte de instrução. A mídia social é uma fonte de instrução. Quem vai aprender é você. Depende muito da gente. Nós somos Só responsáveis depende pelo da gente. nosso presente, logo pelo nosso destino também, Sim. não é, André? Somos responsáveis pelo nosso passado, o Também. quanto o nosso passado continua na nossa vida, É o quanto verdade. que as causas passadas continuam tendo efeito no nosso amanhã, quando que a gente vai começar de novo, né? Quando que a gente vai começar? E o ajuste do pensamento e o auto-perdão. Eu acho que não tem como a gente ter saúde e equilíbrio sem auto-perdão. Porque, como a gente disse, se a gente está na nossa melhor versão e se a gente traz, né, nossas más inclinações, gente, todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. É claro. Né? Então a gente tem que se perdoar, estudar, conhecer, tentar praticar, até que a prática se torne um hábito. Com certeza. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se a gente não se perdoa, não se ama, como que a gente vai amar o próximo e perdoar o próximo? Não é isso, E eu acho Andréia? que o auto-amor, que tem tudo a ver com a saúde, ele começa com auto-perdão. Com certeza. Né? Eu vejo assim. É isso mesmo. E nós estamos no mês de dezembro, nada como falar de perdão, Sim, que é um tema maravilhoso, Sim. não é? com certeza. E a gente agradece a Andréia Reis, que E veio eu lá de agradeço, Ribeirão Preto. Preto. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi uma honra A honra foi mesmo. minha. Quando você estiver passando por aqui, por favor, não esqueça aqui do Esferas da Vida. Com Muito certeza, bom eu agradeço a conversar com você, a você, todos da Andréia. produção, todos que estão nos ouvindo, né? Espero que essas pequenas palavras possam despertar alguém, né? Ou colaborar com alguém que comece a ler um livro, a buscar o que se fala, a ouvir uma mensagem. Hoje as mídias sociais, a gente tem tanta coisa, né? Temos hoje, muita estrutura. Hoje é tão fácil, né? É verdade. Então é possível que comece, que dê o primeiro passo, que se perdoe e recomece. Com certeza, o Esferas da Vida fica por aqui. Lembrando que nós temos uma página no Facebook, um perfil no Instagram, que é @Programa Esferas da Vida, e também no Facebook, que é Programa Esferas da Vida. A gente se vê todas as quintas-feiras, às 10h15 da noite, na TV Cultura Paulista, na TV Mundo Maior e na Rede Amigo Espírita. Até a semana que vem. Até Um semana super que vem. beijo, boa noite. Se Deus quiser, até a Boa semana noite, que vem. até semana que vem, querida. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara.